Olá, seja bem-vindo. Bem-vindo, Virgílio, tudo bom? Como é que você está? Espero que bem. Bom dia, Lorena. Boa noite, Lorena, tudo bom? Como é que você está? Sejam bem-vindos. Bem-vindos aí a nossa mais uma Constru Class, nossa Masterclass da Casa Lucrativa. Hoje eu vou fazer uma live aqui sobre muito de vocês têm dúvida. Boa noite, Moreira, tudo bom? Muitos de vocês têm dúvida do início do processo, né? Como começar o processo, como iniciar o processo, como fazer dar certo esse mundo dos financiamentos. Muitos de vocês têm dúvidas sobre isso. Então hoje eu vou, de fato, fazer uma live aqui para como começar do zero. Como você vai sair do absoluto zero e você vai fazer seu primeiro financiamento e você vai construir a sua primeira casa para venda. Vocês todos me escutam? Vocês estão me escutando bem? Se puder dar um joinha aí. Boa noite, Moreira. Boa noite, Rodrigo. Sejam bem-vindos à nossa live. Tá. Então é isso, pessoal. Hoje é a nossa primeira live, então muitos de vocês sabem que no dia 9 de abril a gente vai fazer um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou fazer o mini curso da Casa Lucrativa, onde eu vou mostrar para vocês como sair do absoluto zero e fazer um financiamento na Caixa para alocar R$1.000 por metro quadrado de casa construída. Isso significa que se você construir uma casa de 50 metros quadrados, você vai ganhar ali e lucrar R$50 mil. Obrigado pelo retorno. Se você fizer uma casa de 70 metros quadrados, R$70 mil, 100 metros quadrados, R$100 mil, 200 metros quadrados, R$200 mil. Então, eu vou ensinar nesse mini curso o passo a passo de como fazer isso. E hoje eu vou ensinar o início de tudo. O início por onde você deve começar esse processo. Então, muito bem, vamos lá. O primeiro passo a ser dado pode enganar muita gente. Muita gente acredita que para iniciar um processo como esse, você precisa ter um terreno. E, na verdade, o terreno ele não é o primeiro passo, ele não é a primeira etapa. O terreno ele vem depois do estudo, ele vem depois de uma análise de crédito. Boa noite, Marcos, tudo bom? Bem-vindo. Alcântara, Lute Alcântara, tudo bem? Então, assim, o terreno, ele vem depois, ele não vem antes do financiamento, ele não vem antes da construção. Por que isso? Porque o terreno, ele é algo que você vai fazer baseado na casa que você vai construir. Então, se você vai construir uma casa, padrão Minha Casa Minha Vida, uma casa ali de 300, 250, 300 mil, 400 mil, não adianta comprar um terreno muito caro. Não adianta comprar um terreno em declive. Não adianta comprar em terreno em aclive. Por quê? Porque normalmente esse tipo de projeto ele é preferencialmente executável em terrenos planos. Porque senão você vai gastar muito com fundação, você vai gastar muito com aterro, você vai gastar muito com cortes, com um muro de arrimo, e essa não é a ideia. Então muita gente erra aí logo no início, porque acha que precisa ter o terreno para começar a construir. Na verdade, você não precisa ter nada. Você não precisa ter terreno, você não precisa ter projeto, você não precisa ter absolutamente nada. O que você precisa ter é renda. Então esse é o ponto principal. Você ter renda para você conseguir financiamento na Caixa. Você pode fazer com investimentos próprios? Pode, sem problema nenhum. Mas a ideia aqui é que você use o máximo de dinheiro do banco possível, quiçá até todo o dinheiro do financiamento do banco. Então o primeiro passo que você vai dar é a análise de crédito. Então, o que é análise de crédito? Análise de crédito é você ir até um correspondente caixa aqui. Eles têm a denominação de CCA, é a sigla que abrevia essa denominação, correspondente caixa aqui, para fazer uma simulação de crédito habitacional. Nessa simulação de crédito habitacional, você vai conseguir ver qual é a sua como é que pode dizer? Qual a sua capacidade de financiamento. Então, você chega no CCA hoje e você vai encontrar lá quanto é a tua capacidade de renda. Douglas, por alto, como é que funciona hoje? Por alto,
a cada 10 mil de renda comprovada, você consegue fazer financiado 300 mil, 250 a 300 mil, depende do perfil de crédito. Então vamos supor que você, não precisa ser só você, pode ser você, sua esposa, você, seu filho, você, até um externo, tá? Não precisa ser. Nesse caso da casa, para quem está iniciando, eu digo que é mais fácil o processo quando as pessoas ali são mais íntimas ou se conhecem. Normalmente o casal, pai, mãe, filho, enfim, alguém do seio familiar. É mais tranquilo do que quando tem um processo com investidores. Com investidores o negócio muda de figura, mas ainda assim é possível fazer. Por exemplo, eu posso compor renda aqui com a Lima, com a Mônica, se eu quiser. A minha renda, mas a renda da Mônica para construir um imóvel. Isso é possível. Então vamos lá. Eu cheguei lá no Caixa Aqui, no correspondente Caixa Aqui, e eu levei a minha comprovação de renda. Levei lá que eu e minha esposa ganhamos nós dois juntos 10 mil reais por mês. Isso vai nos liberar uma parcela, um financiamento de aproximadamente aí 300 mil, 280, 250. Por que isso, gente? Porque a margem de financiamento ela varia de 20% a 30% do teu salário. Então, dependendo das dívidas que você tem, dependendo se você já tem um financiamento de carro, se você já tem um financiamento de alguma outra coisa, você vai ter essa margem um pouco mais reduzida. Mas na média é isso, de 250 a 300 mil, com 10 mil reais de renda. O que você vai fazer com esse valor? Percebam que eu estou falando em valor financiado, tá? Eu não estou falando em valor do imóvel. A Caixa ela parte do princípio que o imóvel ele vale mais. Então, se eu fizer um financiamento de 300 mil, significa que o imóvel que eu vou construir, na verdade, ele custa 360, tá? 360 porque ela financia 80% do valor do imóvel. Então, se você olhou um imóvel de 360 mil, você vai aprovar 300 mil financiado pela Caixa, tá? E aí depois eu explico como é que a gente chega nesse valor de 360 mil. Então, esse é o primeiro passo. Então, por que comprar o terreno primeiro é errado, ou ter o terreno primeiro é errado? Porque se você não sabe qual é a sua capacidade de crédito ainda, você nem devia ter o terreno. Se você já tem um terreno, ok, não tem problema. Mas o ideal é que você primeiro saiba quanto é a sua capacidade de financiamento, para depois você ir atrás do terreno. Tá? Então esse é o primeiro passo. Douglas, eu tenho restrição no meu nome, eu consigo? Não consegue. A Caixa não... O que a Caixa considera de renda formal? A Caixa considera renda formal toda aquela renda que é comprovada. Então é a renda que ela é olerite, a renda que é contra-cheque, a renda que é imposto de renda declarado. Então, você que é empresário, isso é muito importante para você, viu? A gente está numa época agora de declaração de imposto de renda. Então é uma época muito, muito, muito importante para que você possa se regularizar como renda. Então, às vezes, um aluguel que você recebe você não declara, eventualmente alguma renda extra que você tem, eu sou autônomo e eu presto um serviço técnico para alguém e eu não declaro. É bom declarar essas coisas, por quê? Porque isso compõe renda formal, e isso aumenta a sua renda. E isso faz com que você pegue mais dinheiro no banco, que você libere mais dinheiro para financiar a sua obra. Então, eventualmente, para os empresários aqui, conheço vários amigos meus. Os caras moram em mansões, tem caminhonete, mas lá no Prolabore dele está que ele recebe R$1.000 da empresa. E aí o que acontece? Ele não consegue aprovar nada no banco, porque o banco não olha para a tua empresa, o banco olha para o teu CPF. E o teu CPF precisa, não adianta movimentação bancária. Douglas, eu tenho lá na minha conta, passa 50 mil por mês e não interessa, o banco não olha isso. Porque a movimentação bancária, ela pode ser, tu pode estar só sendo usado como um canal de passar dinheiro, mas não necessariamente você está gerando aquela renda. Então o banco precisa saber de maneira prática como funciona. Mônica perguntou aqui, e como autônomo? Mônica, os autônomos precisam declarar pelo imposto de renda da mesma forma. Existe um lugar onde você, por exemplo, agora no ano de 2025, o imposto de renda é isento até R$5.000. Então, eu recomendo para todo mundo que declare ali, se ganhar, claro, a renda de R$5.000 no imposto, mesmo que você não vá pagar imposto de renda. Você vai ter que declarar essa renda para ter comprovação de renda formal. Então, eventualmente... Agora é o seguinte, né? Você vai pagar o INSS. Esse aí você vai ter que ser obrigado a pagar. Mas você está gerando renda ali no seu nome, uma renda formal,
para que o banco ou qualquer outra instituição financeira saiba que você tem capacidade de financiamento ativa e comprovada. Então esse é um dos pontos. Para quem é empresário, uma das soluções é a seguinte, é você você declara seus rendimentos, está na sua empresa, e no final do ano você joga tudo como lucros e dividendos para sua empresa. Ah, Douglas, mas lucros e dividendos foi taxado pelo governo agora, blá, blá, blá. Calma, não foi. Lucros e dividendos só são taxados acima de 600 mil por ano. Então significa quem ganha acima de 50 mil em dividendos por mês. Que eu acho que é o caso de pouca gente que eu conheço. A maioria que eu conheço você como MEI ou você como Simples Nacional, você provavelmente ali fatura um X, esse 1X sobra um lucro ali, a maioria dos negócios você tem uma margem de 30%, 40% às vezes. Então se você faturou 1 milhão, por exemplo, e você teve 400 mil de lucro, você pode, depois das deduções, é claro, jogar esses 400 mil de lucro como lucros e dividendos para sua pessoa física. Você não vai pagar mais nada por isso e ele vai contar como renda formal na caixa. Então essa é uma saída para quem é empresário. Para quem é autônomo, você deve fazer as rendas pelo Carnê-Leão dentro do programinha do imposto de renda. E aí todo mês ali você vai ter no Carnê-Leão quanto você fez, porque o autônomo, ele é autônomo, então ele não tem uma renda fixa. No mês ele vai fazer 1.000, no outro mês ele vai fazer 6, no outro mês ele vai fazer 2, no outro mês ele vai fazer 3, e na média, ao final do ano, o teu imposto ali vai ver o que vai sobrar, o que vai passar. Se você tiver, por exemplo, eventualmente se você for autônomo e em um mês você receber 10 mil e no outro mês você não receber nada, na média você recebeu 5 mil. Só que no mês que você recebeu 10 mil, o imposto de renda vai pegar aquele dinheiro sobre os 10 mil. No mês que você não recebeu nada, ele não vai receber nada. No final do ano, quando você faz o imposto de renda, é justamente para equalizar essa equação. Se você pagou mais imposto que você devia, você vai ter a sua restituição do imposto de renda. Entendeu? Então, essa é uma etapa que a gente está agora, um prazo que a gente está excelente para você arrumar a sua análise de crédito. Então, voltando aqui para o ponto da análise de crédito. Fiz a minha análise de crédito, tive o meu crédito lá aprovado. E o que eu consigo fazer agora? Com o seu crédito aprovado, voltando aqui um ponto mais importante, sobre a questão de restrição no nome. Restrição no nome, você precisa regularizar a sua restrição no nome, tá? E o que eu digo para todo mundo olha só, A3M Home Serviços, beleza. Eu tenho um terreno, mas tenho restrições. Consigo financiar usando terreno? Não consegue. A Caixa, em nenhum banco, em nenhum lugar consegue financiar para quem tem nome restrito. Marcos, de Mossoró. Tudo bom, Marcos? Não consegue financiar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é renegociar a sua dívida. Então, você vai renegociar a sua dívida por quê? Porque o seu credor, a partir do momento que você renegocia a sua dívida, o seu nome já sai da restrição. Então, vamos supor que você tem uma dívida lá com as Casas Bahia. E as Casas Bahia, você deve 5 mil reais nas Casas Bahia, e esses 5 mil reais, ele entrou em contato com vocês, só não foi para o SPC por causa de 5 mil. O que é importante vocês fazerem, tá? Na negociação com as Casas Bahia, vou dar 2 exemplos. Ele vai fazer uma proposta, dependendo da data, Marcos, paga aqui sua dívida com 1.000 reais. Se você comprou, de fato, 5 mil reais na Casas Bahia, e esses 1.000 reais você pagou para quitar a tua dívida, você ficou com um passivo lá de 4 mil. Vejam, eu não estou falando de juros, tá? Você comprou uma geladeira, essa geladeira custou 5 mil. E aí você financiou ela de 10 vezes de 500, por exemplo, sem juros. E aí você não pagou nenhuma parcela, você ficou devendo 5 mil. E aquilo foi incorrendo em juros, em multa, e juros, em multa. A tua dívida hoje lá na Casa de Bahia está em 15 mil reais. Só que o valor que você deve, de fato, é a geladeira que você comprou de 5 mil. Nunca procurem pagar abaixo do que vocês gastaram, porque senão vocês vão para um cadastro interno. E essa restrição interna, para as lojas de maneira geral, é mais tranquilo. O problema é quando isso é um banco. Quando é um banco, por exemplo, você tem um cartão da Caixa, você deixou de pagar esse cartão da Caixa e você fez o banco, depois de 5, 6 anos, faz uma proposta para você. Fulano, Douglas, eu estou te oferecendo aqui para você quitar sua dívida de 20 mil reais por 500 reais. Então, assim, se eu devia 10 mil, minha dívida foi para 20 e agora eu paguei por 500, significa que eu dei um prejuízo real para o banco
de R$ 9.500. Então esse prejuízo vai para um sisteminha chamado Registrato. E lá no Registrato, ele impede de você conseguir crédito. Então é importante que nessa negociação da restrição, vocês façam uma negociação justa com o fornecedor. E aí garantam que o nome de vocês não vai pro Registrato, tá? Então essa é uma das recomendações. Para quem tem, quando não for banco, aí sim você pode negociar mais abaixo, porque provavelmente essa restrição vai ser interna à loja que você fez. Então se você tem uma dívida na Casas Bahia, você renegociou muito baixo, seu prejuízo interno foi para as Casas Bahia. E se você for tentar aprovar um cartão lá nas Casas Bahia, eles vão negar, porque você deu prejuízo para ele já uma vez. Então é igual a gente. Imagina que um amigo seu lhe pegou 10 mil emprestado, e aí depois de 5 anos ele nunca te pagou um centavo, e tu fala para ele, fala assim, pô cara, me devolve pelo menos R$ 1.000, porque eu já perdi mesmo os 10 mil. E aí o cara vai e te paga R$ 1.000 e fala assim, ó, nossa dívida tá quite. E aí no mês que vem ele vai e te pede dinheiro emprestado de novo. Você vai emprestar dinheiro para esse cara? Não vai, né? Então o banco faz a mesma coisa com a gente. Então é muito importante que vocês façam negociação, e aí existem vários sites para isso. Existe o site do Serasa, você pode entrar no site do Serasa, no site de outros lugares, que você consegue fazer as negociações com quem você deve. E às vezes, gente, é besteira. Eu conheço gente que está no SPC por causa de uma dívida de telefone de R$ 50, R$ 60. Às vezes isso que está te impedindo de buscar crédito. Então entre nesse site do Serasa e vejam se tem alguma restrição lá, qual é a forma de pagamento, entre em contato com o credor de vocês e renegociem. Porque é o nome limpo que vai fazer vocês conseguirem entrar e financiar uma casa para vocês venderem e lucrarem com isso, tá? Então, superado o ponto aqui da análise de crédito. Meu cenário aqui. Eu estou em Brasília, gente, eu não estou em casa hoje, então eu estou num quarto de hotel aqui, estou na paisagem aqui, eu acho que isso deve ser, vou chutar aqui, isso deve ser o Central Park. Mas tá. Então, aprovando o crédito de vocês no banco, a próxima etapa é aprovei meu crédito, e agora? Então vamos supor que nessa próxima etapa, você tem um crédito aprovado. Aprovei, vou dar o um exemplo aqui, tá? R$ 300 mil de financiamento. O que eu faço com R$ 300 mil de financiamento? Pois bem, agora com esses R$ 300 mil de financiamento, é a hora que a gente vai fazer o seguinte, vai analisar e saber, você tem recurso próprio ou você não tem recurso próprio? Se você tiver recurso próprio, você, Douglas, eu tenho 100 mil para investir. Então a gente pode pegar aqueles 300 mil que você financiou, mais 100 mil que você tem e construir uma casa com um terreno de R$ 400 mil. Se você não tiver recurso próprio, a gente vai te direcionar para te dizer como você vai fazer isso, porque não dá para fazer 100% sem dinheiro. Por quê? Porque, eventualmente, antes de você começar a obra, você precisa ter o dinheiro para girar a obra até a primeira medição. Então você precisa ter o dinheiro de iniciar a obra e fazer a primeira etapa. Mesmo que depois o banco te ressarça, você precisa ter o dinheiro em caixa para poder começar a trabalhar na primeira medição. Então esse é o primeiro ponto. Mas então, aprovei um crédito de 300 mil. O que é que eu faço? Você vai agora analisar o que você consegue fazer com o recurso. Então, Douglas, eu financiei 300 mil reais. O que é que eu faço? Douglas, olharia para o terreno e para a construção. Normalmente, a margem, o markup de construção, ele é 30% a 40%. Significa que uma casa isso de maneira geral, tá, gente? Significa que uma casa um financiamento de 300 mil vai conseguir construir uma casa que, quando ela estiver pronta, ela vai valer os seus 400 mil. 400, 420 mil. Então, assim, de bate-pronto olhem na cidade de vocês, pega esse valor financiado, multiplica por 1.3, por 1.4, e aí vocês vão ter ideia do qual valor vai dar. Se você pegar 300 mil e multiplicar por 1.3, vai dar 390 mil. Por 1.4, 420 mil. Então essa é a faixa de casa que vocês têm que olhar para se inspirar. Assim, se eu tenho 300 mil, o que eu consigo construir com 300 mil? Casas novas, tá, gente? Casa nova. Então eu consigo construir, eu vou te dar um exemplo aqui. Na minha cidade, hoje tem alguns loteamentos, onde você tem um lote, um meio lote, que eles chamam, um lote de 6 por 20, 6 por 25, onde eles constroem casas de 50, 60 metros quadrados e vendem isso por 250 mil. Então isso é valor de venda. Então isso está abaixo do que a gente aprovou. Vamos para um pouquinho maior. Então a gente aí provavelmente consegue ou um lote inteiro
ou uma casa um pouquinho maior, que esteja ali 70, 80, até 80 metros quadrados, 75 metros quadrados, e aí você vai conseguir ver. A partir daí, que a gente tem essa noção, aí sim a gente vai para a escolha de terreno, que é assim, ó, eu quero um terreno mais ou menos de 70 metros quadrados, então ele vai caber ali num lote de tantos metros quadrados. Então aí você vai atrás de terreno e vai atrás de projeto. Ah, Douglas, eu vi um projeto na planta pronta lá que custa R$ 2.000. É a pior besteira que você faz no mundo, é comprar um projeto pronto. Primeiro, o projeto pronto, ele é quadrado, tá? Ele é quadrado, então ele é daquele jeito e você não muda nada. Vocês que não são engenheiro não têm habilidade para mexer, para trocar, para fazer ele em outra forma. Então acaba que às vezes vocês pagam R$ 2.000 num projeto, mas quando precisa alterar, o cara te cobra mais 2 ou mais 3. E aí acaba ficando mais caro. É muito melhor que vocês procurem um engenheiro ou um arquiteto da cidade de vocês, para que ele te faça um projeto baseado exatamente no que vocês querem fazer. E aí, nesse caso, como a gente está falando de financiamento de casas para venda, é importante que vocês olhem o que está vendendo no mercado. Por quê? Porque você pode ter um desejo específico que não seja o desejo de mercado. Douglas, eu não quero... Vou dar um exemplo claro aqui, tá? Às vezes a gente vai construir, a pessoa fala assim, ó, eu não quero 3 suítes. Eu quero uma suíte só, 2 quartos com banheiro no meio. Porque eu quero minha casa assim, assim, assado. Mas esse tipo de casa tem uma dificuldade muito maior de vender. Hoje a gente vende muito mais fácil casa com 3 suítes. Às vezes o que acontece é que o orçamento que o cliente tem não dá para fazer uma casa de 3 suítes. Aí a gente vê outras alternativas, de repente faz uma casa de 2 quartos, para ver se atende com 2 suítes, ou faz uma casa com quartos menores. Então a gente tenta adequar a realidade do mercado, para você não construir algo que também não venda. Não adianta você construir uma casa pequena, onde a sala seja muito grande e os quartos minúsculos. Então, assim, é ver a realidade do mercado de vocês. Então, passando pela fase de você ter tanto o terreno quanto o projeto já mais ou menos esquematizado, você vai para a fase de fato contratar os profissionais. É contratar o arquiteto ou o engenheiro que vai fazer o seu projeto baseado na sua necessidade e baseado no seu... na sua, como é que eu posso dizer? Baseado no que você quer fazer para vender, tá? E aí temos projeto, temos terreno, temos crédito financiado. Hora de juntar tudo isso, dar entrada na Caixa Econômica Federal, na Caixa Econômica não. Primeiro você vai passar pela prefeitura, vai tirar todas as licenças, os alvarás, os habites, etc. Ponto importante, viu, gente? O terreno não precisa estar quitado. Você vai na loteadora, você pode perguntar assim, loteadora, em quantas vezes você parcela esse terreno para mim? Ela vai dizer, eu parcelo em 100 vezes. Então, se o terreno custa 100 mil, eu parcelo para você de 100 vezes de 1.000, um exemplo aqui, tá? Então, você vai pagar esses R$ 1.000 ali no terreno para garantir que o terreno é seu. Depois que você garante que o terreno está no seu nome, é seu, mesmo que seja financiado, a Caixa vai e quita o incorporador. Então, a Caixa vai lá, na hora que você faz o procedimento, que você dá entrada na prefeitura, averba o contrato de financiamento na matrícula do imóvel. Outro ponto importante, não financia terreno que não tem matrícula, tá? Terreno em invasão, terreno que não tem documento, terreno que a matrícula não financia. Só financia imóvel que a matrícula está 100%. Onde você consegue rastrear, ir no cartório de imóveis e ver que a matrícula lá está 100% redondinho, beleza? Então, voltando aqui, você faz a matrícula, pega a matrícula do imóvel, leva toda essa documentação na Caixa, a Caixa vai quitar o terreno com o incorporador. Mas por que ela vai quitar o terreno? Porque, gente, presta atenção, a Caixa nem sabe se vocês vão dar conta de construir a casa. E se vocês derem conta de construir a casa, maravilha. Mas e se der um erro no processo? Então, para a Caixa também é arriscado. E não faz sentido a Caixa ter a casa no nome dela e o terreno não ser dela. Porque imagina que você ficou devendo o loteador e o loteador fala assim, eu quero meu terreno de volta. Mas a casa que está aqui em cima é da Caixa. Então, para ela, o que faz sentido? Faz sentido ela pagar o financiador, ela paga o loteador, ou ela paga o dono do terreno, e toda a dívida fica com a Caixa. Você está devendo a casa para a Caixa, você está devendo o lote para a Caixa. E aí, beleza. Demos toda a entrada aí. Agora vem a etapa de fato de construção. A etapa de construção é onde vem mão de obra, é onde vem a escolha da equipe dos pedreiros, a escolha dos materiais. Os materiais vão estar previamente escolhidos no projeto já. Você já vai saber mais ou menos qual é o tipo de porcelanato que você vai usar, qual é o tipo de material que você vai usar, de bancada. Isso o projeto já vai te trazer um norte bem específico, tá?
do que você vai usar dentro do seu projeto. Eventualmente você pode fazer uma modificaçãozinha ou outra ali dentro do projeto. Mas de maneira geral, dentro do seu projeto você já vai ter tudo. E aí ao final, depois da construção como um todo, você vai colocar essa casa à venda. Douglas, e aí? Mas como é que eu vendo uma casa que já está financiada? É simples. Eu não falei que a Caixa financia 80% do valor do imóvel? Então quando você terminar a sua casa, você vai ter ali uma casa que você gastou 300 mil, mas ela vai estar avaliada em 400, 420, 450, dependendo da localização. Então, se o cara financiou, por exemplo, 420 mil, ele vai financiar quanto na Caixa? 420 menos 80%. Deixa eu fazer uma continha rápida aqui para vocês. Calculadora da 420 vezes 0,8, 336 mil. Então, se a casa estiver avaliada em 420 mil, a Caixa vai poder financiar 336 mil. Lembra que vocês pegaram 300 mil só financiado? Beleza. Então, você pegou 300 mil financiado, esses 336 mil que a Caixa pegou, ela vai pagar você e vai sobrar 36 mil para ela colocar na sua conta. E a diferença dos 422, dos 420, que é os 84 mil, é entre você e o comprador. Então, sobrou 84 mil de entrada aqui. Como esse comprador vai te pagar a entrada, a Caixa não está nem aí. Se ele vai te dar um carro, se ele vai te dar uma moto, se ele vai pagar no Pix, se ele vai te dividir, não interessa para a Caixa. O que interessa é que ela financia 80% do valor avaliado. Então, aquele financiamento que você tinha, a Caixa quita, te dá a diferença e a entrada você negocia com o comprador. Então, é um processo relativamente simples de fazer, é burocrático, porque tem que estar toda a documentação certinha, os dois têm que ter capacidade de financiamento, não pode ter nome sujo, mas é um trâmite relativamente simples de fazer quando você faz com metodologia. E aí, qual que é o lucro que você tem nessa operação? É mais ou menos o lucro que eu expliquei no início ali para quem estava aqui. É R$1.000 por metro, uma média, tá? Tem gente que consegue acima, tem gente que consegue um pouquinho abaixo, mas a gente consegue aqui uma estimativa boa de R$1.000 por metro quadrado construído. Então, se você constrói uma casa de 50 metros quadrados, 50 mil de lucro. 70 metros quadrados, 70 mil de lucro. 100 metros quadrados, 100 mil de lucro. 200 metros quadrados, 200 mil de lucro. Isso é muito pouco variável ali dentro, tá? Então isso é muito tranquilo de conseguir no mercado nas condições atuais. Ah, Douglas, mas tu falando aí é fácil. E provas? Gente, na próxima terça-feira, eu vou mostrar para vocês na próxima live, que a gente faz lives semanais aqui na terça-feira, a gente faz live onde eu consigo te mostrar que eu tenho um casal, que eles são meus clientes, onde eles já estão na terceira casa. E cada casa dessa que eles construíram, eles lucraram R$200 mil. Então eu vou mostrar para vocês na próxima live como é o padrão dessas casas, quanto eles gastaram, quanto eles investiram e como foi o processo de venda dessas casas. Então assim, eles não largaram o emprego, eles não são engenheiros e arquitetos, eles não têm formação técnica na área, mas eles seguem uma metodologia. E essa metodologia, ela sendo bem aplicada, você consegue fazer, mesmo não sendo engenheiro, mesmo não tendo experiência, mesmo não tendo nada, você consegue replicar essa metodologia e ter os mesmos resultados que eles têm. Porque não é sobre o Douglas, não é sobre mim, é sobre uma metodologia. Quando você segue a metodologia vai dar certo comigo, vai dar certo com você, vai dar certo com quem quer que seja, porque existe uma metodologia, existe um método por trás disso. Então, na minha próxima live, eu vou trazer exatamente os números, eu vou abrir os números desses dois clientes que eu tenho, ele é gerente comercial do agro, ele vive viajando, ele vende semente, vende implementos agrícolas, e ela é enfermeira, e eles já estão a gente já está na quarta casa já. Eles constroem para vender. Então eles não largam o emprego, eles têm seus empregos, eles usam a construção financiada como uma forma de alavancagem patrimonial. Uma forma que eles encontraram de investir no mercado imobiliário, construir, vender, lucrar e aumentar o patrimônio da sua família. Então, além dessa live no dia 9/4, já coloca aí na tua agenda, numa quinta-feira, às 20 horas, eu vou fazer um mini curso da Casa Lucrativa, onde eu vou te mostrar exatamente todo o passo a passo de como eu faço isso e como meus alunos, como meus clientes também fazem. Beleza? Alguém tem alguma dúvida aí no chat? Que vocês gostariam de falar alguma coisa? Vão interagindo aí. Ficaram com alguma dúvida do que eu falei? Foi muito rápido? Foi devagar? Como é que foi? Me deem um retorno aí.
É importante esse feedback aqui de vocês. Bem-vindos aí todos que estão online, os que entraram. Hoje tem bastante gente aqui. Moreira, nessa modalidade de aquisição de terreno e construção, existe uma cartilha com essas informações e formulários da Caixa Econômica? Existe sim, Moreira. Existe toda uma parametração de cartilha de orientações da Caixa. De orientações da Caixa, em que você consegue fazer tudo dentro do padrão da Caixa, tá? Então, tem muita gente que inventa regra e normativo que é da Caixa, quando na verdade não. Basicamente, quando você vai construir, você, seguindo o plano diretor da sua cidade, você vai estar seguindo o plano diretor da Caixa. Muito difícil o plano diretor da cidade ser menos restritivo do que o da Caixa. Então, tem gente que fala assim, o casal usa o CNPJ? Não. Eles constroem tudo na pessoa física. A ideia aqui, gente, não é vocês serem construtores, que vocês tenham uma empresa com 100 casas, ou 50, ou 20 casas construídas ao mesmo tempo. A ideia é que vocês peguem a renda de vocês, com o CPF de vocês, construam uma casa, vendam, lucrem e façam um processo de novo. E sempre vendendo uma casa e construindo uma casa, porque isso não... Eu não ensino vocês, outras pessoas podem até ensinar, mas o meu foco não é ensinar vocês a serem construtores profissionais. No sentido de ter uma construtora, de ter várias obras ao mesmo tempo. Eu quero ensinar vocês como ter uma renda extra usando casas, usando o financiamento da Caixa, usando o seu CPF, mais o do seu esposo, da sua esposa, para fazer renda extra para vocês. Então assim, comecem a dar uma olhada nisso assim. Eu tenho uma casa ali de 50 metros quadrados que eu vi que eu achei bonito, uma de 70 metros quadrados. Se eu construir, passar ali um período de 1 ano, construir e vender e pingar na minha conta ali 60, 70 mil reais, faria diferença na minha vida? Se faria, faz todo sentido você aprender qual é a metodologia que você tem que fazer para isso. Você não tem que largar seu emprego, você não tem que ter experiência prévia, porque você vai... preste atenção, eu nunca disse que vocês não vão ter trabalho. Porque dizem aqui que tem que ser CNPJ. Não tem. Você precisa ter renda, tá? Você precisa ter renda. Você não precisa ter CNPJ. Não precisa ter CNPJ. Inclusive, as minhas casas que eu vendi, todas foram no CPF. A dos meus clientes, todas foram no CPF. Porque, imagina só, a gente não está entrando aqui para ser empreendedor. Eu estou dizendo para a Caixa que eu quero construir uma casa para mim morar. Ela não sabe que eu vou vender a casa. A Caixa me financia porque ela acha que eu, Douglas, quero construir minha casa para morar. Quando, na verdade, eu quero construir para vender. Só que se eu construo para morar, alguém olhou minha casa, achou bonito, quis comprar, eu vendo para essa pessoa e construo outra. E a função da Caixa é essa, gerar crédito habitacional. Então, o modelo de negócio, ele é um modelo de negócio unitário. Agora, quando você começa a ter mais de uma casa, mais de uma incorporação, aí construir na pessoa física tem suas limitações. É melhor você abrir um CNPJ e ser, de fato, construtor. Mas para você fazer essa modalidade de aquisição e construção, não precisa ser CNPJ. É tudo pelo CPF. Uma regra importante, tá? Esse tipo de financiamento, aquisição e construção, ele não permite você fazer para imóvel comercial. Então, Douglas, eu quero construir minha casa em cima e um comércio embaixo. Dá para fazer? Não. De maneira geral, a resposta é não, tá? Tem gente que faz gambiarra, mas aí depois a Caixa descobre e te pune, não é legal fazer. Tem gente que consegue fazer um jeitinho brasileiro de dizer que ali é um quarto e depois abrir uma porta na frente e vira a sua estética, o seu comércio, enfim. Mas não é legal, tá? A maneira não faz. Quero fazer uma vila de kitnet, posso? Também não pode. Porque o financiamento ele é unifamiliar. Ele é para um terreno, um projeto, uma família. A ideia é que ele sirva para você construir ou para você adquirir sua casa própria. Então não é vendido em escala. Aí esse de fazer kitnet, fazer ponto comercial, você consegue pelo CNPJ, tá? Deixa eu ver aqui onde que ficou para trás. Você irá fornecer os formulários, anexos, mostra passo a passo de como fazer toda a negociação? Sim. Tem todo o passo a passo de como, desde do pré-obra, tá? Desde a análise, como é que você faz a análise de viabilidade, como é que você faz
escolha de projeto, escolha de terreno, como você faz a escolha dos projetistas, como fazer tudo desde o início até a construção. Então, assim, eu não ensino para as pessoas a parte técnica. Por exemplo, eu sou engenheiro civil. Eu não vou te ensinar a ler um projeto de estrutura, de cálculo estrutural e nem fazer um projeto de cálculo estrutural. Não é função de vocês fazer isso. Mas, por exemplo, o que não pode faltar na fundação? Então, olha, você tem que olhar se o cara fez a impermeabilização das vigas baldrame. Qualquer pessoa que é leiga consegue ver lá que tem um negócio preto ali no concreto. Fala assim, beleza, meu baldrame está impermeabilizado. Porque senão isso vai dar um problema no futuro para o dono da obra. Então, eu ensino o leigo a fiscalizar a obra. A ele mesmo tendo contratado uma equipe, ele ter a noção do que o cara está fazendo e se ele não está fazendo, aquilo pode gerar um problema para ele. Então, é isso que é ensinado no curso, até de fato vender. Como vender, com quem colocar, se eu coloco com um corretor, se eu coloco com vários corretores. Então, tudo isso a gente tem no passo a passo. Josiane, precisa ter renda CNPJ, nome limpo, também score, porque a maioria das pessoas tem renda, nome limpo e não tem score. Tá, vamos lá. O score nada mais é do que uma ponderação que um sistema métrico faz sobre o seu perfil de crédito. CPF, no caso CNPJ, eu já respondi que não, né? Então você tem que ter um score de crédito para fazer isso. É a sua vida no crédito, tá? Eu vou te dar o meu exemplo aqui. Por exemplo, meu pai ele é aposentado, antigo, velhinho. Ele tem score, a primeira pessoa que eu conheço, ele tem score 1000. Eu nunca tinha visto isso, o score dele é 1000. 1000. Sempre pagou as contas em dia, sempre teve tudo e tudo mais. Muitas vezes, eu com score mais baixo, meu score, assim, gente, eu já devi muito. Já passei por perrengue, já fiquei devendo cartão de crédito, já fiz negociação. Tudo isso que eu tô falando para vocês aqui eu já vivi, tá? Já fiquei devendo parcela de carro, parcela de banco. Eu sou uma pessoa comum, como todos nós aqui. Às vezes a gente passa por momentos da vida que dá uma apertada. E meu score já foi muito baixo. Assim, eu já tive score de 200, 300 por conta dessas dívidas. Mas logo que você tira as restrições, o seu score naturalmente sobe. E aí você tem um score ali acima de 500, é muito tranquilo para provar qualquer coisa dentro da caixa. Mas de maneira geral, o score não entra na equação, tá? Ele vai ser usado como segundo plano. Ele não é o primeiro plano. Se você tem uma renda comprovada, bonitinha, certinha, normalmente passa sem maiores problemas. Tá bom? Vai dar para ver a live? Sim, essa live aqui fica gravada, tá, gente? Eu vou colocar ela no YouTube. Eu já ia gravar no YouTube hoje, só que eu tive um probleminha técnico, então eu tô gravando aqui no Instagram. Depois do final da live aqui, eu vou baixar ela e vou subir ela pro Instagram. E aí quem quiser assistir de novo, alguma parte que for com dúvida, pode olhar lá, beleza? Evelyn perguntou aqui, Douglas, compensa comprar o terreno e financiar somente a construção? Mulher, não compensa. Por que não compensa? Porque se a Caixa financia para você o terreno mais a construção, vale a pena, aí é claro, se você tem renda. Se você tiver renda, vale a pena a Caixa pagar tudo. Deixa a Caixa pagar tudo e você fica com esse dinheiro para você. Você vai ficar com esse dinheiro ou para investir melhor na obra ou para gerenciar ele ao longo da obra. Então, se a Caixa paga o terreno para você, não faz sentido você desembolsar dinheiro para pagar. Então, compra o terreno da forma mais parcelada que você puder e isso se você já tiver com um processozinho com a certeza de que você vai fazer uma aquisição e construção, tá? Compra ele parcelado da maneira que fizer, porque a Caixa vai pagar. E aí o seu dinheiro que você ia gastar, você investe na obra. Ou para não ficar afogado durante uma etapa ou outra, ou para você melhorar a sua casa. Então, de repente, aqui você fala assim, eu tinha planejado colocar um gesso de PVC, por exemplo, e agora eu quero usar um drywall. Legal. Minha casa era vidro temperado, agora eu quero usar esquadria. Eu quero fazer um pé direito aqui na sala mais alto, fazer uma área de gourmet mais legal, Então, usa o recurso que você tem para fazer esses implementos na obra, porque isso valoriza a obra. Não gasta dinheiro investindo em terreno, porque isso a Caixa faz por você. Douglas, me chamo Diego. Dentro da gestão você aborda sobre PCI, cronograma de evolução? Sim. Essa é uma parte mais técnica de engenharia.
A PCI que ele está falando aí é um documento técnico da Caixa, que é a proposta de construção individual, que é o documento técnico que a gente submete na Caixa para elas fazerem a avaliação do imóvel. Então, sobre PCI, APLS, a planilha de levantamento de serviço, sobre cronograma de evolução, reprogramação de prazo, eu falo de tudo isso, mas aí como isso é uma parte mais técnica de engenharia, normalmente as pessoas não ligam muito. Mas eu tenho módulos sobre isso também, de PCI, PLS e as outras coisas mais técnicas. O Irã perguntou aqui, qual fica mais viável? Comprar terreno e financiar a construção ou financiar ambos? É isso, Irã. É muito mais prático você financiar ambos, tá? Porque financia tudo num pacote só. Guarda seu dinheiro ou para melhorar a qualidade da sua obra ou para você passar pela obra sem muito, como é que eu posso dizer? Quando você tem dinheiro no caixa, você gera oportunidade. Então imagina que você chegou numa loja e você vai negociar uma tinta, por exemplo. Em vez de você comprar tinta parcelada no cartão de 5, 10 vezes, você vai pagar à vista. De repente esse desconto é interessante. Tem coisas que, por a gente receber o dinheiro fracionado na obra, não compensa comprar à vista, porque você vai demorar muito tempo para receber. Aí você compensa comprar parcelado. Mas tem coisa que você paga à vista e você tem um desconto muito bom. Às vezes você tem um desconto ali de 20%, 30% no material porque pagou à vista. Então, nesse caso, vai fazer diferença lá no teu custo final. Então, sempre que puder, financia tudo. Aquisição e construção é o melhor mundo. Para quem que eu recomendo só a construção em terreno próprio? Para quem de fato já tem um terreno e o terreno já está quitado, não tem muito o que fazer, é fazer só a construção dali. Mas o ideal mesmo é aquisição e construção de terreno. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Acho que não. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar aí. Muito legal hoje a troca de experiência aqui com vocês. E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, só mandar um direct, só mandar uma mensagem. Consigo fazer esse financiamento fora da Minha Casa Minha Vida? Consegue, Diego, consegue sim. Consegue, inclusive assim, o Minha Casa Minha Vida tem algumas regras que são específicas e fora do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, hoje o Minha Casa Minha Vida vai até 600 mil, tá? Se você financiar um imóvel acima de 600 mil, ele vai cair no SBPE. O SBPE ele tem uma modalidade, a taxa de juros é um pouquinho mais alta, mas ele tem algumas vantagens que o Minha Casa Minha Vida não tem. Então, por exemplo, no SBPE, você consegue antecipar 20% dos recursos. Então, além de a Caixa pagar o teu terreno, dela financiar a tua construção, ela ainda te dá 20% para você começar. Olha que maravilha. Ela paga para você começar a obra. Ela te devolve 20%. Então, vamos supor que você fez um financiamento de 800 mil, a Caixa, o imóvel vale 800 mil, a Caixa te financiou 640, tá? Desses 640, ela vai pagar terreno, vai pagar se o terreno for financiado. Então imagina que ela pagou 100 mil pelo terreno e ela te desembolsa 20% ainda para você começar a obra. Ou seja, deixa eu conta aqui, 640 vezes, vou tirar 150 mil de terreno aqui, 150, 490 vezes 0,82, ela te daria ainda 100 mil para você iniciar a obra. E aí você só vai fazer medição depois que passar dos 20%, é claro. Mas ela te antecipa ainda 20%. Então é uma modalidade fantástica, maravilhosa, onde você consegue, além de todos os benefícios de quitação de terreno, de tudo, e fazer essa antecipação. Aí estão me perguntando assim, a casa nova financia 100%? Não e sim. Por que não? Porque a Caixa só financia 80% do valor de imóvel do mercado. Então, para a conta ficar redonda aqui, se o valor do imóvel é 500 mil, a Caixa só financia 400. Se o valor do imóvel é 1 milhão, a Caixa só financia 800. Só que a gente aqui, o que a gente faz? Se eu expliquei para vocês que a casa usada é menos, tá? A casa usada ela desce o percentual. Aí varia, mas na média, casa usada 70%. Outra coisa importante, né? O que a Caixa considera como casa usada? Casa usada é a casa que tem mais de 6 meses do habite-se. Então, às vezes, você pode encontrar uma situação onde você tem uma casa que ela é nova, ela nunca foi habitada, mas ela está muito tempo parada para vender, por algum motivo. Ou porque erraram no projeto, ou porque
ou porque a fachada não está legal, ou por algum outro motivo, e aquela casa está ali mais de 6 meses para vender. Ela vai ser considerada casa antiga, mesmo que nem ninguém nunca tenha morado lá, tá? Uma outra pergunta aqui. Então, assim, se você pega 80% para financiar, você constrói um imóvel que vai... A gente constrói com os 80% o equivalente a 100% da casa. É isso que eu quis dizer. Então, se a casa vale 500 mil e a Caixa te financia 400, com esses 400 mil você constrói um imóvel que quando ele terminar ele vale os 500 mil. Entendeu? Então essa é o teu lucro, a tua valorização mais ou menos. Loteamento aberto aqui em Sorocaba, 10 por 25 e 8 por 20 por 159 mil. Tem potencial? VPS Edificações. Olha, aparentemente, o que você tem que olhar? Qual é a média da região de casas que você vai construir aí. Então, por exemplo, num terreno desse de 10 por 25, você tem potencial de construir casas um pouquinho maiores. Casas de 120, 130, 150 metros quadrados. E aí, se for esse padrão, eu acho que isso está bem coerente com o mercado, tá? Ver o que estão construindo nesse mercado, aí é um pouco da análise de mercado. Nesse loteamento aberto, o que o pessoal está vendendo? Não é o que está construindo, o que está vendendo? O que está vendendo? Ó, eu tenho um terreno de 8 por 20, o que eu consigo construir nesse terreno? O que está vendendo nesse terreno de 8 por 20? Aí dependendo do que tu vai ser... o cara está vendendo uma casa de 300 mil, 350 mil, 400 mil. Aí se a casa for esse valor, de 350, 400 mil, um terreno de 160 já fica pesado, já fica apertado. Porque você vai ter que enxugar muito na construção para poder ter um lucro com isso, entendeu? Agora, se os valores forem maiores, as casas maiores, eu acho que vale a pena, tá? Compensa vender meu terreno e comprar um terreno parcelado e usar o dinheiro para iniciar a obra? Gabriel, é o seguinte, de maneira geral, o processo de compra e venda de alguma coisa, ele não é tão rápido, não é tão líquido. Então, assim, se você falar para mim que tem um comprador pro seu terreno hoje, falar assim, o cara vai me pagar e eu vou ter dinheiro em caixa, melhor coisa que você faz. Agora, uma coisa que também não pode, não pode te travar. Eu só vou começar o processo quando eu vender o meu terreno, e aí isso pode ser que tu acabe perdendo dinheiro, porque tu demora 1 ano para conseguir vender um terreno que você podia estar usando ele para construir e vender, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com essa... gente, dinheiro no bolso sempre vai ser o melhor dos caminhos, tá? Nem uma casa financiada, nem um terreno, nem nada. Dinheiro no bolso é o que governa hoje o mundo. Assim. Você consegue ter características de negociação muito melhor com o terreno. Então, se o seu terreno... uma outra coisa, cuidado para não queimar o terreno. Às vezes você compra um terreno e para ter dinheiro no bolso, você vende mais barato. Então também não faz muito sentido. Então, ou então assim, e aí, nesse caso, talvez não seja o caso de você pensar no terreno. Mas você tem um terreno que ele tem muito aclive ou muito declive, e aclive é um terreno em subida, ou terreno com uma descida muito grande. E você vai construir uma casa pequena que não condiz com aquele terreno. Aí, nesse caso, talvez valha a pena vender. Mas se o terreno for retinho, planinho, bonitinho ali, é bem tranquilo. Aí, nesse caso, se o terreno já estiver quitado, a modalidade que você vai fazer é aquisição em terreno próprio. E qual é a vantagem disso? É porque o terreno ele entra na conta como se fosse... a Caixa fala que é a tua entrada, mas na prática não existe entrada em aquisição e construção. Você vai desembolsando ao longo da obra. Só que você consegue aumentar o valor do imóvel que você vai financiar. Então a tua renda ela não vai estar mais usada para financiar parte do terreno. Basicamente vai ser usada para financiar só a construção. E aí você consegue aprovar uma área quadrada maior, com a mesma renda. Entendeu? Então pode ser que seja uma solução para você. Em vez de você procurar vender o terreno, você usar o terreno para iniciar. Aí nesse caso, o que você vai precisar, Gabriel? Você vai precisar ter o dinheiro ali para poder começar o projeto, que é fazer os projetos, aprovar os projetos na prefeitura, aprovar no cartório, fazer a averbação do contrato de financiamento no cartório e dar início na obra. Entendeu? Você tem esse recurso para poder fazer isso aí. Beleza, gente? Então, foi ótimo, maravilha aqui conversar com vocês, ter esse bate-papo, e eu espero vocês na próxima live. Quem não me segue ainda, já entra aí no meu perfil, já me segue, porque todo dia a gente tem conteúdo por aqui, tá bom? Obrigado, boa noite a todos, tchau, tchau.